Uma dúvida de muitos cristãos por aí, né, que pode se resumir em duas perguntas, né? Como posso ser salvo ou o que devo fazer para manter esta salvação, né? Primeiramente, temos que entender o porquê precisamos de Cristo. E para isso, a gente tem que voltar lá no jardim, onde tudo começou, né? Quando Deus criou o homem, deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. O Senhor disse ao homem: Você pode comer livremente de todas as árvores no jardim, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Repare que o homem poderia usufruir de todo o jardim, mas escolheu desobedecer a Deus. É importante lembrar que Deus disse a Adão que se ele comesse daquele fruto, certamente morreria. No entanto, o homem não deu ouvidos a Deus e ouviu o diabo, que se apresentou na forma de serpente. A serpente disse a Eva: Certamente você não morrerá. Percebe aí a mentira? Mas mesmo assim, o homem caiu. E agora? Bom, por causa disso, por causa de um único pecado que houve lá no jardim, Deus teve que expulsar Adão e Eva do paraíso. Apenas um pecado é capaz de nos separar de Deus. A sentença para Adão e Eva foi a morte. Na criação de Deus, ele fez com que seres semelhantes produzissem seres semelhantes. Por isso, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Todos nós, descendentes de Adão, temos o pecado dentro de nós. Um exemplo simples do pecado que habita em nós é o seguinte: quando vemos uma planta pequena de limão, sabemos que quando ela crescer, irá dar frutos de limão. Da mesma forma, quando vemos uma criança, sabemos que ela dará frutos do pecado. É por isso que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Segundo a Bíblia, Romanos 3, 23. Sabendo que nosso pecado nos separa de Deus, conforme Isaías 59, versículo 2 e 12, onde diz que as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados afastaram de vocês o rosto dele. Percebe que temos muitas transgressões diante dele? Então, sabendo que nosso pecado criou uma barreira entre o homem e Deus, não há nada que possamos fazer para derrubar essa barreira. O que eu quero dizer é que se todos pecaram, então todos merecem ser julgados por conta do pecado. Por exemplo, imagine um certo homem no Brasil que mata uma pessoa e comparece perante um juiz justo. E esse homem diz ao juiz: Juiz, eu até matei um homem, mas me arrependo. Para você ver que eu mudei, hoje em dia eu ajudo uma instituição de caridade, vou à igreja, ajudo os idosos a atravessar a rua. O que você acha que esse juiz justo vai fazer? Ele vai perdoar o crime desse homem por ele ter feito um monte de coisas boas? Não, certamente não vai, pois o juiz deve ser justo e punir aquele homem. Caso contrário, o juiz não seria justo. Agora imagine Deus, um ser 3 vezes santo que não suporta nenhum pecado. Agora imagine nós que temos milhares de pecados. Percebe? Então, você pode perguntar: o que devo fazer então? Bem, você não pode fazer nada, pois só resta justiça por conta dos seus crimes cometidos contra Deus. Portanto, você e toda a humanidade merece o inferno, porque todos pecaram, segundo a Bíblia, Romanos 3, 23. Mas tem uma boa notícia: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como assim? Eu, um pecador, não vou perecer? Sim, se você crer nele, terá tudo isso. Mas você ainda pode questionar como Deus pode me salvar e ainda
permanecer justo? Bem, o que Deus fez foi enviar seu Filho para que sua justiça divina, que era devida a nós, fosse derramada sobre ele. Por isso, ele é a propiciação pelos nossos pecados, segundo a Bíblia, 1 João 2:1. Em outras palavras, Jesus foi o substituto pelos seus crimes. Ele recebeu o castigo por você. Por isso, você não vai perecer, porque alguém já sofreu a punição por você. Mas você ainda pode perguntar: e se eu ainda pecar depois de crer? Bem, a Bíblia nos diz que temos um advogado para com o Pai. 1 João 2:1. A função do advogado é defender o acusado. Portanto, toda vez que um crente salvo peca, Satanás o acusa diante de Deus. No entanto, Jesus Cristo o defende apontando para a cruz. Então, alguém que crê verdadeiramente terá seus pecados perdoados, porque Jesus os pagou. Então, meu amigo, você que creu, pode descansar nele. É importante lembrar que aqueles que acham que serão justificados por Deus pelas suas próprias obras, dirão a ele naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos muitas maravilhas em teu nome? No entanto, eles querem ser justificados por Deus com base em seus próprios méritos. Para esses, Jesus dirá: Eu nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidades. Portanto, não adianta tentar seguir a lei, ir à igreja, ser bom, nada disso adianta. Outro ponto a ser destacado é que a Bíblia diz: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Se é um dom de Deus, ele precisa dar a você. E ele o dará quando você crer nele. Ah, mas você pode perguntar: eu posso perder a salvação? Não, eu já disse, lógico que não. Pois os dons e a vocação de Deus são irreversíveis. E é por isso que recebemos o Espírito Santo, porque é assim que nos tornamos salvos. Depois que vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13. Mas você pode perguntar: o Espírito Santo pode sair? Não. Deus diz em sua palavra: tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Então, meu amigo, uma vez que você crê verdadeiramente, não poderá perder a salvação. Eu prefiro me apossar da palavra de Deus que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 ao 29.